Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, nós estamos celebrando hoje a festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora, aurora resplandecente do sol, que é nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nos dá a alegria, então, do seu nascimento. Aquela que foi concebida sem pecado, nós vamos celebrar dia 8 de agosto, então 9 meses depois da sua Imaculada Conceição, nós celebramos o seu nascimento. Nós celebramos os santos da igreja, geralmente, no dia em que eles nascem para o céu. Quando os santos partem desta vida para o céu, geralmente é o dia que se celebra a sua memória ou a sua festa, ou no dia ou próximo do dia. Mas nós temos 3 personagens que nós celebramos o nascimento neste mundo, que são, em primeiro lugar, é óbvio, nosso Senhor Jesus Cristo, no Natal. Celebramos também o nascimento de São João Batista e celebramos o nascimento da bem-aventurada, da Santíssima Virgem Maria. Por que nós celebramos esses 3 nascimentos? Vejam, quando nós celebramos um santo, nós celebramos a ida dele para o céu, porque quando nós nascemos neste mundo, nós nascemos marcados pelo pecado original, nós nascemos com a mancha do pecado original em nós. Mas 3 pessoas nasceram sem a mancha do pecado original, por isso nós comemoramos o nascimento neste mundo. Vamos entender bem isso. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca teve pecado, nunca foi tocado pelo pecado, é óbvio, Jesus Cristo é Deus. Então Jesus, nós comemoramos o nascimento dele porque ele não tem pecado. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Nós celebramos dia 8 de dezembro, é importante nós entendermos o que significa a Imaculada Conceição. Significa que Maria, no momento da concepção, no momento em que ela seria gerada, onde o espermatozoide ia se juntar ao óvulo, ali a graça de Deus chegou junto e ela foi concebida sem o pecado, foi preservada do pecado em vista do Cristo que nasceria dela. Em previsão dos méritos de Cristo, ela já foi salva naquele momento, por causa de Cristo. E São João Batista, só um parênteses, não é a festa que nós estamos celebrando, mas como eu citei, é importante explicar. São João Batista não foi concebido sem pecado, foi concebido como qualquer ser humano, com pecado. Porém, no ventre de Isabel, ele foi santificado por Jesus, quando Maria visita sua prima Isabel, e Jesus no ventre de Maria se encontra com João Batista no ventre de Isabel, e diz que o menino saltou de alegria no seu ventre, ela ficou cheia do Espírito Santo. Então naquele momento ele também foi santificado, por isso nós celebramos o seu nascimento. Então olha a diferença, Jesus Cristo é Deus, João Batista foi santificado no ventre de Isabel, e Maria Santíssima foi concebida sem a mancha do pecado original. Nós celebramos o nascimento dela e nos alegramos justamente porque ela é aquela que nasceu, que veio a este mundo para ser a mãe do Salvador. Desde toda a eternidade, Deus pensou, Deus planejou aquela que seria a toda pura para trazer o Salvador a este mundo. Desde todo sempre, já estava no coração de Deus. Nós vimos na leitura da carta de São Paulo aos Romanos, a partir do versículo 30, aqueles que Deus predestinou, estava predestinado a ser a mãe do Salvador, também os chamou. Aquele que os chamou também tornou justos, e quem tornou justo também glorificou. É um caminho. Deus predestinou a Virgem Santíssima, a preservou do pecado. Ela veio a este mundo de forma puríssima, sem ser tocada pelo pecado e sem ter a concupiscência de cometer pecado. Maria nunca cometeu nenhum pecado, porque os pecados que nós cometemos é fruto do pecado original. Nós chamamos de concupiscência, né? Quando nós somos batizados, o pecado original é completamente apagado em nós, mas essa tendência ao pecado continua em nós, essa tendência ao pecado.
Nós temos essa fraqueza humana que nos leva ao pecado. Isso se chama, como eu já disse, concupiscência. Para nós, seres humanos, sem a graça de Deus, o pecado é mais fácil de alcançar do que a virtude. Se nós olharmos para a nossa vida, nós percebemos isso. O que é mais fácil para nós? Pecarmos pela gula ou fazermos jejum? Naturalmente falando, é muito mais fácil nós pecarmos pela gula, é muito mais fácil nós pecarmos pelo excesso de comida do que fazermos jejum. Mas a Santíssima Virgem Maria, como ela foi concebida sem o pecado original, ela veio a este mundo livre também da concupiscência. Maria nunca foi inclinada a cometer pecado. Ela foi aquela que cumpriu em tudo a vontade de Deus. E Maria é o modelo que Deus sonhou para a humanidade. Isso é o mais importante nós refletirmos na nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. Ela é aquilo que Deus sonhou para o homem. Quando Deus criou o homem também, o criou sem pecado. E sonhou que ele viveria sem pecado. Porém, com a queda dos nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a dor entrou no mundo, a doença, tudo aquilo que é de mal entrou no mundo pelo pecado. Mas Deus sonhou o homem sem pecado. E quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos nela o sonho de Deus se realizando. E nós vemos nela aquilo que se cumprirá também em nós no dia final. Quando nós celebramos que Maria foi assunta ao céu, porque nós um dia também seremos. Quando nós celebramos que Maria é toda pura, porque nós um dia no céu também estaremos totalmente purificados. Então celebrar o nascimento de Nossa Senhora é celebrar Deus que olhou para a humanidade e nos deu de presente aquela que seria o grande modelo para nós e aquela que depois traria a salvação para todos nós. Nós sempre seremos eternamente gratos e devedores a Deus pela redenção que nos deu em Jesus Cristo. Nós sempre seremos eternamente gratos a nosso Senhor pela obediência ao Pai, pela morte na cruz, por ter nos redimido pelo seu sangue. Mas nós nunca podemos nos esquecer que nosso Senhor veio a este mundo através da Virgem Maria, e que não há meio mais fácil, não há meio mais seguro para nós irmos a Jesus que não seja também pela Virgem Maria. Se Ele escolheu Maria para vir ao mundo, como nós não a escolheremos também para irmos até Ele? Que a nossa devoção, nosso amor, nosso carinho filial à Santíssima Virgem Maria possa cada vez mais crescer dentro do nosso coração, para que assim, no coração imaculado dela, nós encontremos Jesus, porque não tem outra coisa no coração de Maria a não ser seu Filho Jesus Cristo. E lá é a escola daqueles que querem ser todo de Jesus. Entremos nessa escola, aprendamos com Maria e assim possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.